Se eu te falar em desporto, possivelmente aquilo que te vem à cabeça é desafios, competição, pódios, ganhar ou perder. Bom, eu quando penso em desporto penso em muito mais. Penso em saúde, penso em superação, penso em equilíbrio, penso em convívio, penso em alegria, penso em amigos. E hoje eu quero partilhar contigo uma história que me foi contada há muitos anos atrás, há alguns anos atrás, num seminário onde eu estive presente, por aquele que é considerado um ícone, um modelo de treinadores. Curiosamente era um treinador de futebol que contou esta história. E a história foi de tal forma marcante que mudou a maneira como eu pensava, ou pelo menos a maneira como eu via as coisas, e reformulou toda a minha forma de pensar até à data. Marcou-me muito. Eu hoje quero partilhar essa história contigo. O meu nome é Pedro Silva e eu sou profissionalmente treinador de ciclismo. É no ciclismo onde eu passo o meu dia, ao qual eu dedico a minha vida. Uma das coisas que um treinador tem que fazer é procurar constantemente refazer aquilo em que pensa. Pelo menos eu acredito que quando começo a ficar demasiado confiante de alguma coisa, então está na altura de procurar algo que me ponha em causa aquilo que eu penso. Só na dúvida é que existe a evolução. Nasci em 1979. Provavelmente a última geração de crianças a ter verdadeira liberdade para aprender, para se divertirem, para crescerem. Talvez os últimos adultos verdadeiramente saudáveis e equilibrados na perspectiva física, psicológica e emocional. Isto é grave e é sério. Isto não é uma teoria minha, como eu disse no início deste vídeo. Isto é uma lição de aprendizagem de alguém que tem quase o dobro da minha idade e que me contou esta história a mim e a todos os que estavam presentes naquele seminário, naquela palestra. A história é simples. Quando eu era pequeno e tinha o meu grupo de amigos, saíamos para a rua para nos encontrarmos todos. A rua era a nossa rede social. Isenta de pais, isenta de controle parental. Para o bom e para o mau, eram crianças de várias idades que se encontravam na rua. Eu lembro-me que quando nós íamos jogar futebol na rua, alguém trazia uma bola, e uma bola era uma coisa rara. A bola era uma coisa que nós pedíamos no Natal. Uns pediam bicicletas, outros pediam bolas. Ter uma bola era um evento. Era difícil ter uma bola, então uma bola boa era muito difícil. E então o dono da bola tinha obrigatoriamente que jogar. Os mais fortes iam para cada lado e eram os mais fortes que escolhiam a equipa. Curiosamente, eu sempre fui a minha vida toda um dos últimos a ser escolhido para a equipa de futebol. Acontece é que eu e os meus pés com a bola não funcionavam muito bem, mas acontece é que isto também deu uma oportunidade de descobrir que eu tinha um talento à baliza. Eu era mesmo muito bom guarda-redes. E a determinada altura comecei a ser o primeiro a ser escolhido porque eu era o melhor guarda-redes. A primeira vez que eu joguei num campo de futebol relevado, eu já era adulto. Era um sonho eu jogar num campo de futebol relevado, mas nós jogávamos na rua. Cortávamos a estrada temporariamente porque punhamos 2 paralelos. As balizas eram medidas a passos, mais coisa, menos coisa, com uma mochila quando saíamos da escola, com paralelos, com pedras, qualquer coisa servia para fazer a baliza. Era preciso fazer 2 marcos e nós sabíamos que quando a bola passava ali no meio era golo. E quando a bola passava por cima daquele marco, nós tínhamos que nos entender entre nós para perceber se era golo ou se não era golo. Acontece é que havia uma hierarquia. Este tipo de socialização criava logo ali em pequenos uma hierarquia muito coesa. Nós sabíamos que se desrespeitássemos o mais velho, íamos levar nas trombas. Íamos levar no focinho, como se costuma dizer. Íamos levar um par de estalos. Portanto, nós aprendíamos que não se dizia nada contra o mais velho, contra o mais forte. Havia respeito. Criava-se respeito desde pequenino. E depois outra coisa interessante é que não havia linhas quando nós jogávamos futebol. Então nós tínhamos que moderar por acordo onde é que era a linha e onde é que não era a linha. E então, obviamente que as linhas variavam em função de quem tinha a bola. É fora, não é fora. Se fosse o mais velho, o mais forte, dizer que não era fora, ponto.
Aceitávamos. Era assim que tinha que ser. Porque se nós não concordássemos com alguma coisa, havia penalidades. Vocês já sabem qual era. E quando as duas equipas de alguma forma discordavam de alguma coisa, não eram raras as vezes em que nós acabávamos todos à pancada uns com os outros. A tirar pedras uns aos outros. Era a vida. Era a socialização. E no meio disto tudo, quando nós chegávamos a casa magoados ou esmurrados, nós estávamos calados, porque o pai e a mãe vinham ocupados do trabalho, para o bom e para o mau, uma vez mais, mas vinham ocupados e nós não íamos lá ter com eles, dizer fulano tal bateu-me, porque a resposta que nós íamos ter é: que idade é que ele tem? É da tua idade? Então desenrasca-te. São coisas entre crianças. E havia esta situação de que adultos sabiam que as coisas entre crianças tinham que ser resolvidas entre crianças. Não havia o bullying. Não é dizer que não é importante, mas não havia o bullying. Criavam-se crianças para serem fortes, para serem resistentes. Porque percebia-se que essa resistência criada ali no recreio das escolas, criada quando terminava a escola, criada ali ao fim de semana quando as crianças estavam entre si, essa resistência criada ia ser absolutamente fundamental para a vida adulta. Então, estes jogos de futebol eram muito mais do que brincadeira. Eram uma preparação para a vida adulta. Eram uma preparação para a sociedade, para a hierarquização da sociedade e para o respeito mútuo pelas hierarquias. E perceber que se nós queremos mandar, tínhamos que esperar, tínhamos que crescer ou tínhamos que melhorar alguma competência. Era também um espaço para nós explorarmos as nossas fragilidades e as oportunidades. Eu era o último a ser escolhido pelas equipas. Era o último. Porque eu era mau a jogar futebol. Sempre fui mau a jogar futebol. Só que isto foi uma oportunidade para eu descobrir que eu era o melhor guarda-redes. Foi uma oportunidade para eu descobrir que eu podia ser o primeiro. Porque eu era muito bom naquilo. Eu podia passar a minha vida toda a tentar ser bom a jogar futebol e eu ia ser sempre mau. Mas aquilo que me excluiu foi aquilo que depois me fez emergir. E era assim que acontecia na altura. A pessoa que apresentou este problema disse também qual era o problema atual. É que hoje os miúdos chegam aos campos de futebol relevados, totalmente equipados da cabeça aos pés, bem equipados, porque não podem estar mal equipados, têm que ter as melhores chuteiras, têm que ter a melhor bicicleta, independentemente das competências, de não terem qualquer grau de competência, têm que ter o melhor. E depois têm que chegar lá e já têm as balizas limitadas, têm os postos todos direitinhos, têm as linhas, não tem que haver mediação. E depois ainda têm um outro problema, é que têm um indivíduo de apito na mão, vestido de negro, ou de outras cores, que agora vestem-se de outras cores, às quais eles são autorizados pelos pais a insultar, caso não concordem com a decisão. Quando eu era pequeno, eu não insultava ninguém se não concordasse com a decisão. Eu acatava, respeitava, porque senão levava uma lagosta. Levava no focinho. E uma vez mais, eu não podia chegar a casa e dizer: o fulano bateu-me. Porque o meu pai, se calhar, dizia: bateu-te, toma lá outra para aprenderes a defender-te. Hoje em dia não se constrói esse respeito. Os pais estão sempre presentes. Os pais querem dar sempre tudo perfeito aos filhos e depois ainda os ensinam a não respeitar qualquer hierarquia. E ainda dizem: tu és muito especial, tu mereces ganhar sempre, apesar de não teres qualquer competência, de eu não te estar a ensinar a ter qualquer competência, de eu não estar a exigir que tu venhas a ser um adulto de sucesso. Há pais a mais na história toda. Os pais fazem as coisas pelos filhos quando não devem fazer e quando devem fazer, não fazem. Aquilo que parecia ser um problema de quando nós estávamos sozinhos a jogar futebol e tínhamos que nos entender entre nós, não era um problema, era assim que a sociedade se construía. Em pequenos nós aprendíamos a respeitar a hierarquia que nós íamos encontrar depois nas empresas. E o respeito era criado a partir daí. Hoje não há isso. Hoje o teatro está todo montado. E depois ainda ensinamos aos miúdos que eles não têm que respeitar nada nem ninguém, porque afinal de contas eles são especiais. E eles vão receber medalhas, quer façam, quer não façam. E eles vão crescer com a ideia que podem chegar às empresas e vão ganhar dinheiro, quer façam, quer não façam. Afinal de contas, cresceram a vida toda com os pais a dizerem-lhes: tu és especial. E depois o que é que acontece quando eles percebem efetivamente nas empresas que afinal de contas não são especiais? E que se não trabalharem, não sobem na hierarquia, se não renderem, são desvalorizados e que de vez em quando o chefe, o patrão, sim, vai chegar, vai gritar com eles e vai pô-los na rua. A maneira como eu vejo o desporto, hoje e sempre, é mais do que desporto. É uma formação para aquilo que há de vir. É formar jovens para o alto rendimento. E se esse alto rendimento não for no desporto, há de ser de certeza na vida. Porque quando nós formamos um jovem para o sucesso,
esse sucesso é aplicado em todas as áreas da vida desse jovem. Agora, o que é preciso? É preciso deixar que eles cresçam. Há pais a mais na equação. Isto foi dito por um grande treinador. Não é meu, gostava que fosse meu, mas não. Isto foi só um abre-olhos de um grande treinador de desporto. Espero que alguns de vocês tenham aprendido alguma coisa com isto. E eu aprendi muito. Isto mudou verdadeiramente a minha maneira de ver as coisas e de pensar as coisas. Mudou naquele dia em que eu ouvi e mudou para o resto da minha vida. Como pessoa, como pai e, sobretudo, como treinador e formador de jovens. Fui.